Esse é o Clube dos 5, um lugar onde eu conto histórias só para as 5 pessoas mais chegadas que ouvem esse podcast. Tem uma história para contar? Então manda para contato@betaboixá.com.br. Hoje vamos contar a história da Lívia. A Lívia ela tinha 17 anos quando ela conheceu o Daniel numa rodinha de amigos da melhor amiga dela. De cara, a Lívia achou o Daniel muito gatinho, muito bonitinho, já sentiu aquela atração e ficou bem afim. Os dois começaram a conversar pelo Facebook. E o Daniel, ele tinha um melhor amigo de infância, que era o Bruno. Os dois, o Daniel e o Bruno, eram aqueles amigos que eram inseparáveis. Saíam, assistiam filme, fumavam narguile. Específico esse detalhe, né? Viviam grudados o tempo inteiro. E com a aproximação da Lívia, ela começou a entrar no meio dessa amizade. Antes era Daniel e Bruno, agora era Daniel, Bruno e Lívia. Daniel e Lívia não tinham nada por enquanto. Ainda eram só amigos, mas a química entre os dois era bem óbvia. Ele sempre sentava do lado dela quando eles saíam. Sempre o Daniel estava ali pertinho da Lívia. Aquilo ali, você já olhava e já via que tinha alguma coisa ali diferente. Até que num dia, a Lívia foi visitar o avô dela num condomínio que fica perto do prédio aonde o Daniel morava. E ela foi lá e avisou ao Daniel: olha, eu vou estar aí perto da sua casa. Assim, como quem não quer nada. E o Daniel falou: olha, então eu vou passar aí, tá? Quando você estiver chegando, me avisa que eu vou passar aí. Pois o Daniel foi, encontrou a Lívia no condomínio do avô e, de repente, ele roubou um beijo dela. Pois era tudo que a Lívia precisava. A Lívia estava apaixonada. Começou a viver um sonho, porque para ela, o Daniel era tudo que ela estava procurando. O Daniel era muito gato, um doce. E além de tudo, ainda era fofo. Quando eles começaram a namorar, o Daniel deu um apelido carinhoso para ela e só chamava ela de Lili. Mal sabia ela que essa informação seria bem importante para como essa história ia terminar. Na primeira semana que o Daniel e a Lívia estavam ficando, já estavam ali quase namorando, eles saíram de carro com o Bruno. E o Bruno era maior de idade, ele já tinha 19 anos e dirigia um puta carrão. A Lívia sempre ia na frente porque ela passava muito mal no banco de trás, ela enjoava com muita facilidade. Então, o Bruno deixava ela ir na frente e o Daniel ia atrás. Num dia, Bruno, Daniel e Lívia estavam saindo no carro quando o Daniel percebeu que tinha esquecido uma coisa na casa do Bruno e falou: gente, olha só, Lívia, o Bruno, espera aqui rapidinho que eu preciso ir ali dentro buscar uma coisa. E aí Daniel sai do carro e sobe de volta para pegar o que ele tinha esquecido, deixando só Bruno e Lívia no carro. A Lívia começou a contar pro Bruno que estava ficando com o Daniel e o Bruno estava ali ouvindo essa história até que ele soltou: ah, Lívia, olha, só não se emociona muito, tá? Que você sabe como é que o Daniel é. Eu acho que hoje ele tá com você, mas já já ele tá com outra. A Lívia ouviu aquilo e não entendeu nada. Mas como assim? Por que você tá falando isso, Bruno? Poxa, a gente tá começando a ter uma coisa tão legal. Por que você tá me falando isso? Ah, você sabe, né, Lívia? O Daniel é assim, o Daniel ele não se apega muito. E ele não me parece que tá tão empolgado assim com vocês dois juntos. Ele não costuma, eu conheço o Daniel há muito tempo, ele não costuma muito valorizar as mulheres. Bem diferente de mim, né? Pena que a pessoa que eu queria ficar, eu acho que não vai dar. A Lívia ficou um pouco sem entender, virou pra ele e falou: ué, Bruno, mas por quê? O Bruno ficou em silêncio e depois virou pra ela e falou: porque a pessoa que eu quero ficar tá ficando com o meu melhor amigo. O silêncio que ficou depois deve ter durado uns 3 segundos, mas parecia que estava durando uma eternidade. E só foi interrompido com o barulho do Daniel pegando na maçaneta do carro, abrindo e falando: gente, vamos, senão a gente vai chegar atrasado, já peguei tudo que eu precisava aqui. E eles seguiram pro rolê como se nada tivesse acontecido. Na semana seguinte, a Lívia começou a perceber que o Daniel estava meio esquisito. Estava um pouco ignorando ela, estava meio frio. E a Lívia só lembrou do Bruno falando quanto o Daniel não estava animado, ou quanto parecia que ele não estava muito querendo que aquilo continuasse.
Na cabeça da Lívia ficou aquela ideia de que isso era só um lance, que ia passar. E isso durou quase mais umas 2 semanas, meio estranhos, meio distantes. Os rolês não estavam acontecendo muito. E ela via que o Bruno e o Daniel estavam saindo sozinhos e não estavam mais chamando ela. Até que um dia a Lívia começou a achar estranho demais e chamou o Daniel para conversar. O Daniel foi até a casa da Lívia. E foi aí que veio uma bomba que ela não estava esperando. Então, Lívia, o Bruno comentou comigo que você não estava muito mais afim de ficar comigo, né? A Lívia não acreditou. Mas claro que não. Ele que me disse que você que não estava muito empolgado, que você que não era pegado, que você não estava afim, que você inclusive nem valorizava a mulher. Ele me falou isso tudo. Os dois ficaram muito confusos nesse dia. Perceberam que tinham tomado uma rasteira de alguém muito próximo. E isso tudo fez com que eles se reaproximassem e decidissem voltar. O Daniel acabou se afastando do Bruno, porque ele achou que foi muito escroto da parte dele tentar fazer os dois terminarem pelas costas. Pois Lívia e Daniel continuaram a ficar por mais uns 2 meses. Chegou as férias de dezembro, eles tinham acabado de se formar no colégio e aí decidiram finalmente começar a namorar. Com 2 meses de namoro, os dois partiram para a faculdade. Eles estavam na mesma unidade, só que a Lívia começou a fazer design gráfico e ele psicologia. O curso da Lívia começou 2 semanas antes do Daniel. Eles estavam em campos diferentes, mas um era bem pertinho do outro. Nessas 2 semanas, a Lívia fez uns amigos, até conhecer uma galera, já começou a formar o grupinho da faculdade dela. Na primeira semana, inclusive, já teve até um rolê do curso, né? A Lívia levou o Daniel, apresentou ele pro grupinho dela e, obviamente, que ela fez questão de incluir ele em todas as coisas que ela estava fazendo. 2 semanas se passaram e o curso do Daniel começou. Ele também fez os amigos dele, mas a Lívia começou a perceber que ele não falava muito da faculdade. A Lívia até achou um pouco estranho, porque os dois eram melhores amigos, contavam tudo um para o outro. Mas ela achou que isso era uma coisa natural, era um período de adaptação do Daniel na faculdade e que por isso que ele não estava falando muito. Ela até vez ou outra insistia com o Daniel para ele contar alguma coisa. E pouco do que ele falou foi só que ele estava conhecendo um amigo novo no curso, o Gabriel, e era meio que só isso mesmo. Segundo o Daniel, a galera do curso não estava muito entrosada, não estava rolando muita coisa. Nada demais, nada que ele precisasse contar para Lívia. Passou 1 mês e o Daniel foi ficando cada vez mais estranho, cada vez mais distante. Com 3 meses, a faculdade organizou uma gincana entre os cursos, tipo uma competição. Todo mundo foi para o ginásio central e logo a primeira competição seria entre o curso da Lívia e o curso de psicologia, que era o curso do Daniel. Até então, a Lívia não tinha visto o Daniel ainda, porque tinha muita gente ali. Mas em algum momento tudo se organizou e ficou só o curso dele e o curso dela. Foi nessa hora que a Lívia, tentando fazer aquele escaneamento para encontrar o Daniel no meio daquela confusão, percebeu que ali no meio do grupo das pessoas de psicologia, o Daniel estava junto com uma outra menina. A Lívia não sabia muito bem explicar porquê, mas quando ela bateu o olho nessa menina, ela achou que tinha alguma coisa estranha. Até porque ela percebeu que o Daniel também estava meio estranho, estava meio olhando em volta como se ele estivesse querendo abafar aquela situação. Bem, a gincana rolou e a menina sempre muito perto do Daniel, sempre rondando o espaço onde ele estava. E toda hora a menina encostava, falava com ele. E a Lívia tentou colocar na cabeça dela de que era só parte da gincana mesmo, que era só alguém que ele conhecia da faculdade, que não era nada demais. A gincana acabou, todo mundo sentou na quadra, um curso de cada lado, e a Lívia continuou prestando atenção, até que a menina, sentada atrás do Daniel, começou a fazer massagem nele. Ali ela já começou a achar que tinha alguma coisa bem mais além do que só uma amizade esquisita. Mas ela começou a repetir na cabeça dela: não, calma, Lívia, calma, não fica com ciúme, ela tá só ajudando, sabe, sei lá, ele deu um mau jeito nas costas, ele tá cansado, não é nada demais. Bem, até então eu não me meti na história, né? Até então eu tô só contando pra vocês essa linda história desse trisal quase, de Daniel, Bruno, Lívia e a menina da gincana, mas assim, caramba, Lívia, olha, eu sei lá, cara, eu tô aqui pra te dar um prêmio quase, né? Um prêmio da paciência, um prêmio do amor verdadeiro, porque
Caraca, viu? Que saco, que homem chato, gente. Homem difícil. Tem que ficar correndo atrás desse bofe o tempo inteiro. O bofe não quer nada nunca. O bofe tá sempre... É tão fácil. É engraçado, né? É meio fácil. Tem gente que parece que é meio fácil de você convencer que aquela pessoa não quer nada. Qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que o outro fale. Porque assim, pro Bruno conseguir ter se metido nesse relacionamento de uma forma tão fácil, de chegar pro Daniel e falar: ô Daniel, ela não quer nada com você. E aí o Daniel simplesmente aceitar, foda-se, deixa pra lá e deixa correr. É porque realmente o Daniel já não queria nada, né? Se você tá num relacionamento que você tá afim de fazer o negócio acontecer, alguém chega pra você e fala que essa pessoa não tá tanto afim e você simplesmente acredita e deixa o negócio correr, vai entender, né? Mas desculpa, voltando pra história, a Lívia tava lá naquele momento assistindo aquela menina fazendo massagem no Daniel e tentando repetir pra ela: não é nada demais, não é nada demais, não é nada demais. Só que beleza, todos eles foram sentar ali no palco onde rolou a gincana, e como o Daniel não tinha feito nem o mínimo esforço para apresentar a Lívia, que supostamente era a namorada dele, para as pessoas do curso dele, a própria Lívia resolveu fazer esse trabalho, levantou e começou a puxar assunto. A Lívia foi em direção da rodinha de amigos do Daniel e falou: oi gente, tudo bom? Eu sou a Lívia, prazer, eu sou a namorada do Daniel. E ficou um silêncio muito constrangedor. A Lívia não entendeu nada, se sentiu quase como se estivesse pelada ali no meio daquelas pessoas, de tão esquisito que foi aquele momento. Oi amor, tudo bom? Tá tudo certo? A Lívia perguntou pro Daniel, e ele só tava meio com uma cara de cu. Ai, a gincana foi muito legal, né? Eu adorei, foi muito divertido. E o silêncio continuou. A Lívia pegou as coisas dela e resolveu voltar para a roda de amigos dela, né? Ela conversou com eles, desabafou, contou a situação e disse que estava muito triste e que não estava entendendo o que estava acontecendo. Acabou a gincana, todos eles saíram da faculdade e a Lívia foi encontrar o Daniel. Cara, o que tá rolando? Não, você tá muito estranho. Quem era aquela menina que tava fazendo massagem em você, Daniel? Eu tô achando isso tudo muito esquisito. Cara, você não quis nem me apresentar pra tua roda de amigos, sabe? É muito estranho. Eu cheguei lá e parecia que eu era uma estranha, que você não me conhecia, que eu era uma maluca falando com os teus amigos. O que tá acontecendo? Você me deve uma explicação, porque até onde eu sei, a gente namora ou não? Você tá super esquisito, tá super distante. E não é de hoje, você já tá há um tempo assim. Desde que a gente entrou na faculdade, você tá assim. O que tá acontecendo? E o Daniel parece que não gostou muito de ouvir esse questionamento. E já virou pra ela meio puto, respondendo: ai, Lívia, que saco. É só uma amiga minha. Porra, coisa de maluca. Você chegar lá se apresentando sem pé nem cabeça. Por que você foi pra lá fazer isso? Que coisa doida, era só uma amiga minha de faculdade. A Lívia ficou muito mal. Em algum momento ela começou a se questionar se ela estava realmente doida, se ela tinha razão ou não. E essa discussão durou todo o caminho de volta para casa da Lívia. A Lívia tentava questionar o Daniel de por que ele estava estranho, por que ele estava evasivo, por que é que ele não dividia mais as coisas com ela, enquanto ele só falava para ela que ela estava exagerando. Até que eles chegaram na casa dela, eles entraram no quarto e o Daniel falou: ah, desculpa, Lívia, sei lá, é só uma pessoa, sabe, não é nada demais. E a Lívia falou: pois é, Daniel, eu acho que eu tô com ciúme. Acho que eu perdi minha cabeça. Sei lá, é isso, né? E aí o Daniel virou pra Lívia e falou assim: cara, e a Thalita, essa garota, ela é feia, ela é horrorosa, sei lá, eu nunca ficaria com ela. Ela nem é meu tipo de menina, tem nada a ver comigo. A Lívia ouviu aquilo e falou: tá bom, Daniel, então tá. É isso, tá ótimo, tamo fechado, tá tudo certo, coitada da garota. Eu que dei uma pirada mesmo, tudo certo, vamos lá. O Daniel pegou as coisas dele e foi pra casa. Nessa mesma noite, a Lívia ficou no computador até quase 1 da manhã, jogando e conversando com ele. Aquela discussão parecia que já estava superada. Eles já estavam falando de outras coisas já. Estavam rindo, já estavam se declarando um pro outro, já estavam combinando de sair de novo, já estavam falando de outras coisas que já não tinham mais nada a ver com aquilo. Até que já era quase umas 2 da manhã quando o Daniel mandou uma mensagem. Amor, eu vou estudar mais um pouco, mais uns 10 minutinhos, mas eu já vou dormir. A Lívia se despediu dele e deitou na cama para tentar dormir também. Ela abriu um daqueles aplicativos de estudo de línguas para ver se ela fazia a lição do dia até a hora que ela sentisse sono para dormir. 5 minutos se passaram. Ela já estava quase pegando no sono quando chegou mais uma mensagem do Daniel. Cara, a Lívia é muito chata. Me desculpa por isso, viu? Que vexame. Um absurdo. Ela é insuportável. Não aguento mais essa garota. E foi uma notificação atrás da outra.
uma mais pesada do que a outra. Um monte de mensagem acabando com ela. Na hora, a Lívia tocou na notificação e abriu o WhatsApp sem acreditar no que estava lendo. Tava na cara que o Daniel estava falando da Lívia para alguma outra pessoa e confundiu as conversas. E todas essas mensagens descascando a Lívia só pararam na hora que o Daniel mandou um Ops. Percebendo a merda que tinha acabado de fazer. Pra quem é que o Daniel estava mandando aquelas mensagens? E é óbvio que a primeira pessoa que veio na cabeça dela foi aquela Thalita, aquela menina que estava fazendo massagem nele. Daniel, pra quem que você tava mandando essas mensagens? Amor, me desculpa, eu não sei o que tava passando. Daniel, pra quem você tava mandando isso? Ai, amor, foi pro Gabriel, aquele menino que eu sou amigo da faculdade, lembra que eu te falei? Foi... A Lívia, óbvio que não acreditou em nada daquilo. Daniel, você tem 5 segundos pra me mandar um print da sua conversa com o Gabriel. A Lívia sabia que em 5 segundos ele não ia ter como forjar nada. Ou você me manda esse print agora, ou pra mim já deu, Daniel. Ele também percebeu que em 5 segundos ele não ia conseguir fazer mágica. E aí foi que ele falou: Ai, amor, desculpa. A mensagem era pra Thalita. Foi mal. A Lívia viu aquela mensagem e sentiu uma mistura de ódio e de tranquilidade. Ódio por ter a confirmação de tudo aquilo que ela já estava desconfiada há algum tempo e a tranquilidade de saber que ela não estava maluca. Por que você tá me xingando pra uma garota que nem me conhece direito, Daniel? A gente já fez as pazes, já tinha conversado. Você tá me xingando pra quê? Você é idiota? Cara, pra mim já deu, chega. Eu não quero mais olhar na tua cara. E de repente o Daniel, que estava frio, que estava afastado, que estava dizendo que ela era doida, começou a apelar totalmente com as mensagens que estava mandando. Amor, pelo amor de Deus, não termina comigo. Eu não sei se eu vou conseguir viver sem você, amor. Por favor, não faz isso comigo. Eu sei que eles continuaram discutindo até quase umas 3 da manhã. Amor, tá bom então. Você não acredita em mim, você não quer voltar comigo, você não me quer. Eu tô na minha janela. Eu tô na minha janela e eu vou acabar com tudo. Pra mim já deu, eu não aguento viver sem você. Pra mim deu. A Lívia começou a ficar meio desesperada. Não, amor, calma aí. Não é pra você fazer besteira nenhuma. Olha só, eu vou até aí, a gente vai conversar, fica calmo e não é pra você fazer nada. Por favor, senta que eu vou aí e a gente vai conversar. Tá bom, então eu vou deixar a porta destrancada pra você subir. Pois a Lívia foi até lá. E ele estava mesmo na janela. E a Lívia pensou, mas calma aí, ele já estava na janela naquela hora? Aí deu uma pausa no surto dele para destrancar a porta e depois voltou para a janela? É tipo uma performance? Ela chegou lá e falou: Daniel, desce daí. Desce, vamos conversar. Eles sentaram na cama e conversaram. E ela perdoou ele. E eles ainda dormiram juntos. Na manhã do dia seguinte, a Lívia acordou antes do Daniel e viu o celular dele ali, no canto da cama. A Lívia sabia qual era a senha do celular dele porque ele usava a mesma senha para tudo. Ah, por que não, né? Eu já tô aqui. E a Lívia pegou o telefone dele, colocou a senha, o celular destravou e ela já entrou direto no WhatsApp. Procurou em todo lugar a conversa com a Thalita e não tinha conversa nenhuma. Ela achou estranho. Foi nas conversas arquivadas, procurou e nada. Não tinha nenhum vestígio da conversa dele com a menina. Ela ficou meio confusa. Por que ele apagou toda a conversa com ela? Começou a achar tudo muito estranho. Porque até então, ela não tinha certeza que tinha tomado o chifre dele. Mas óbvio que todos os sentidos dela diziam que sim. E ela começou a rodar no telefone. Começou a olhar os aplicativos até que ela achou um que era muito esquisito. Um aplicativo que ela nunca tinha ouvido falar. Ela tocou nesse aplicativo e assim que ele abriu, de repente apareceu um outro WhatsApp. É como se aquele aplicativo fosse uma camuflagem para uma outra conversa de um outro WhatsApp que ela não conhecia. Ela começou a pensar, nossa, mas que esforço que ele está fazendo para tentar esconder alguma coisa de mim. E foi quando ela abriu esse WhatsApp que ela percebeu por que tudo tinha acontecido da maneira que aconteceu. Nesse WhatsApp só tinha uma conversa, com uma pessoa. O nome do contato era Lili e um coração do lado. O Daniel teve a capacidade de salvar tanto a Thalita quanto a Lívia com exatamente o mesmo apelido. Lili e um coração do lado. A Lívia ficou chocada com o nível da burrice. Na hora, a Lívia foi lá e abriu a conversa deles. E viu os dois se declarando. Muito coraçãozinho. Ela não conseguia nem ler direito a conversa de tão atordoada que ela estava. E logo ela teve a segunda confirmação daquilo que ela já tinha certeza que tinha acontecido.
É óbvio que ela tinha sido chifrada. A Lívia acordou Daniel aos berros. Daniel, que porra é essa aqui? Começou a brigar com ele de novo, falando que ia terminar. E ele começou a implorar de novo para não terminar, começou a ameaçar um monte de coisa de novo. Disse que nunca mais ia fazer isso. Nunca mais eu vou olhar na cara dessa Thalita. Por favor, Lívia, não faz isso comigo. Eu nunca mais, eu te prometo. Eu prometo que eu não vou fazer isso de novo. E a Lívia perdoou ele de novo. Passadas algumas semanas, a Lívia começou a ficar muito psicótica, achando que tudo ia acontecer de novo. Ela passou a ser aquele tipo de namorada que estava dando incerta no namorado o tempo inteiro. Ia atrás do campus dele, ficar observando ele de longe, só para ver se ele estava falando com a Thalita ou não. Ela começou a ficar muito mal, meio depressiva, com medo, mas ainda assim ela não terminava com ele. 6 meses se passaram dessa briga e eles continuavam juntos. Até que uma pessoa do passado, bem recente, do nada reapareceu. O Bruno voltou a dar rolê com os amigos do Daniel. Daniel e Bruno voltaram a se conversar, até que Daniel e Bruno voltaram a ficar amigos. A Lívia, que já estava ali naquele relacionamento com o Daniel, acabou perdoando o Bruno também, e aquele trio voltou a se encontrar, voltou a ser amigo e voltou a sair junto. Mas óbvio que o relacionamento da Lívia com o Daniel já não era a mesma coisa. Ela tentava confiar nele, mas sempre vinha aquela pulga atrás da orelha, sempre vinha aquele trauma, sempre vinha aquela imagem das mensagens dele xingando ela para aquela garota. Não tinha como ela não ficar mal, não ficar desconfiada, não ficar magoada. Aquele relacionamento já estava mal e não tinha muito para onde ir. Até que um dia, a Lívia teve a oportunidade de contar para o Bruno tudo o que aconteceu. E lógico que ele ficou chocado, né? Pois foi depois dessa conversa que o Bruno começou a se aproximar cada vez mais. Começou a elogiar a Lívia, começou a dar presente, começou a levar a Lívia para comprar roupa nova. A Lívia, que estava muito mal, ficou feliz de ter uma pessoa do lado dela que estava botando a autoestima dela para cima. Ela começou a ficar um pouco mais confiante e tudo parecia que estava começando a brilhar um pouco mais de novo. Passaram-se meses, passou 1 ano, 1 ano e meio de namoro. A Lívia acabou se vendo de novo dentro do carro do Bruno. E foi nesse dia que o Bruno aproveitou para puxar de volta aquele assunto da Thalita. A Lívia ficou muito sentida. A Lívia não gostava muito de falar sobre esse assunto. Ela ainda estava muito magoada, não queria falar com ele. Só que o Bruno fez questão de ficar lembrando para a Lívia o quanto o Daniel tinha sido um mega de um filho da puta com ela. E tinha mesmo. A Lívia sabia disso. E de novo ficou muito feliz de ter alguém do lado dela que pudesse ouvir essa história que ainda estava machucando e remoendo dentro dela. Os dois estavam dentro do carro e aquele silêncio deve ter durado uns 3 segundos, mas parecia ter durado uma eternidade. E só se interrompeu a hora que o Bruno foi com o corpo para cima da Lívia e eles se beijaram. Mas esse beijo não durou 3 segundos. Um beijo que não acabava nunca, um beijo que era boca para lá, língua para cá, mão para até que a Lívia parecia que tinha tomado um banho de água fria. A Lívia afastou o Bruno e falou: Bruno, desculpa. Isso aqui não pode rolar de novo. Você pode, por favor, me deixar em casa? Ele levou ela até em casa e ela, ainda muito sem graça, virou para ele e falou: Obrigada, Bruno. E quando ela virou para abrir a porta do carro, eles acabaram ficando de novo. Lívia entrou em casa muito perdida, sem saber o que fazer. Até que ela não aguentou. E 1 semana depois, sentou para conversar com o Daniel. Olha, Daniel, eu não vou ficar aqui fingindo que nada aconteceu. Eu e o Bruno, a gente ficou. E assim, de boa, se você quiser terminar comigo, pode terminar. Eu não vou me matar. Eu tô tranquila. Se você quiser terminar, pode terminar. Tá tudo certo. E o que você acha que o Daniel fez? É óbvio que o Daniel terminou. O Daniel falou que isso era um absurdo, que nunca mais ia conseguir olhar na cara dela da mesma maneira, que pra ele aquilo estava encerrado, que pra ele deu, que ela tinha passado de todos os limites. E foi aí que finalmente esse inferno acabou. E esse inferno, quem tá falando sou eu, desculpa, não era a Lívia nem o Daniel. Eu, nessa situação, tô rindo pra não chorar, porque a única coisa que eu sinto nesse momento é ódio. Quando os dois terminaram, os dois tinham 18 anos de idade. Hoje, a Lívia tem 26 anos. Começou a namorar de novo, namora um cara lindo, maravilhoso. E hoje ela tá muito feliz.
Só que ela me mandou uma mensagem falando que, por incrível que pareça, ela se arrepende de ter traído o Daniel de volta. Que mesmo que ele tenha feito tudo o que ele fez, ela ainda sente culpa de ter feito isso com ele. Hoje o Daniel tá ótimo, vivendo a vida dele. E a Lívia, pelo visto, também tá bem, vivendo a vida dela. E Lívia, se você tá ouvindo essa história agora, eu só tenho que te dizer uma coisa. Pelo amor de Deus, você fez foi até pouco. Devia ter feito muito mais. Se você tem uma história pra gente contar aqui, não esquece de contar com riqueza de detalhes para contato@betaboixá.com.br. Esse é o Clube dos 5. Obrigado a vocês 5 por me ouvirem sempre e até a próxima. Um beijo e tchau. E Daniel vai se fuder.